Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas. Hoje resolveremos um exercício cujo objetivo é escrever a equação de movimento para um sistema de um grau de liberdade, envolvendo o rolamento puro de um disco sobre uma calha cilíndrica. E a gente vai utilizar, nesse caso, a mecânica newtoniana. Então, pessoal, olha só, a gente tem esse problema clássico, né? Que é um disco, né? No caso, está parecendo um tubo aí, mas é um disco rolando numa calha cilíndrica, tá certo? Então a gente precisa conhecer as geometrias dessa situação para a gente resolver o problema. Tá? Um problema bastante recorrente aí nos livros. Não há, como é um rolamento puro, não há deslizamento, isso é importante. Então, como a gente vai utilizar a mecânica newtoniana, a gente precisa confeccionar o diagrama de corpo livre. E lembrando que esse exercício aqui a gente vai fazer sobre dois prismas, né? Vai ter uma primeira abordagem e uma segunda abordagem. Vamos lá, a primeira abordagem a gente vai dar prosseguimento aqui agora. Então temos o R maiúsculo, é o raio da casca cilíndrica ou da calha cilíndrica. Aqui em tracejado eu tenho a trajetória do centro do disco, tá certo? Tracejado na vertical, a posição de equilíbrio. O θ é a posição que governa a posição do tubo aqui dentro da calha cilíndrica, do tubo ou do disco. O disco tem raio minúsculo R e o seu centro a gente batizou de centro C. E a variável angular que governa o rolamento desse disco aí é a variável φ, tá certo? Vamos às forças. Tem a força do disco atuando em seu centro. A força de atrito de rolamento, né, não de deslizamento, mas de rolamento, atuando no disco. Perceba, né, que se essa força está apontada como está aqui, esse disco ele é considerado como sendo um motor. Né? A gente considera, ele não tem motor, não tem nada disso, mas a gente considera que ele está promovendo o movimento, como se fosse a roda de tração de um carro. Então é apontado dessa forma. Se ele é uma roda movida, é só inverter o sentido aqui desse vetorzinho. O ponto A é o ponto de contato entre o disco e a calha cilíndrica. E aqui vai o que caracteriza essa primeira abordagem. A gente vai lançar a mão do conceito de centro instantâneo de rotação. Centro instantâneo de rotação. Então, instantaneamente, esse disco está rolando, girando sobre o ponto A. Em torno do ponto A, perdão. Então, a cada instante de tempo, esse ponto de contato muda, então o centro instantâneo muda. Mas para essa foto, ele está girando em torno de A. Então tem a força normal nesse ponto de contato. Então o vínculo cinemático. Por que eu preciso do vínculo cinemático? Ora, eu tenho duas variáveis. O sistema é de um grau de liberdade. Então deve haver alguma maneira de eu escrever uma variável com relação à outra e vice-versa. Então vamos entender aqui, ó. Primeiro, né? A gente tem essa trajetória tracejada aqui, que é a trajetória do centro do disco. Como a gente está nessa foto aqui, então instantaneamente, eu vou até colocar aqui, vou escrever aqui, vou tentar desenhar uma reta tangente aqui, ó. Então vamos supor que isso aqui é a reta tangente. A trajetória. Então o deslocamento tangencial de C visto por A é o mesmo deslocamento tangencial de C visto por O. Opa, então ficou bom. Porque eu conheço a distância de O até C e de A até C e conheço os ângulos. Então olha só como é que vai ficar. O deslocamento tangencial visto por O é esse primeiro membro e o deslocamento tangencial visto por A é o segundo membro. Então como eu quero escrever essa equação em torno de θ, não está escrito, mas com respeito à variável θ, não está escrito, mas eu estou falando aqui. Eu quero escrever a equação do movimento com respeito à variável θ. Então eu vou ter que isolar o φ aqui, ó. Eu vou isolar o φ. Então eu consigo escrever θ em função de φ e vice-versa. No nosso caso aqui, a gente isola o φ. Bom, então vamos aplicar a segunda lei para a rotação instantânea do disco em torno de A. Por conta do rolamento puro. Isso aí, gente, essa teoria vem lá da cinemática dos corpos rígidos, viu? Lá de trás, mecânica básica. Então, como o disco, para essa situação,
ele está girando no sentido horário, então sentido horário positivo, somatório dos momentos em torno de A vai ser igual JA, que é o momento de inércia do disco em torno de A, vezes a aceleração angular. Então o momento devido, o que vai causar momento em torno de A aqui? N não causa, porque está aplicado no próprio ponto. F também não causa, porque está aplicado no próprio ponto. Então a única força que gera momento aqui é a força-peso do disco. Então se a gente multiplicar a força-peso pelo braço de alavanca. Quem que é braço de alavanca, gente? Braço de alavanca, isso é muito importante, mas muita gente erra, apesar da simplicidade. Opa, cadê? Apesar da simplicidade, olha só, a linha de ação da força é a linha que contém esse vetor aqui, ó, o vetor da força-peso. Essa é a linha de ação da força-peso. Então a distância da linha de ação da força-peso até A aqui, ó, esse é meu braço de alavanca. Esse é meu braço de alavanca. E quanto que vale esse braço de alavanca aqui? R θ, Rzinho θ. Então tem força vezes braço de alavanca é o momento. Menos por quê? Porque o momento, o momento devido à força-peso faz com que o sistema gire ao contrário do sentido horário. Então é negativo. E aqui aqui é φ2 pontos. Como eu quero escrever tudo com respeito a θ, é só substituir aqui, ó. Aqui não é φ2 pontos, eu conheço o φ. Se o φ é alguma coisa vezes θ, o φ2 pontos é alguma coisa vezes θ 2 pontos. Então está aqui já substituído. E organizando aqui essa equação, tem um pequeno equívoco aqui, mas eu vou consertar. Aqui, gente, ó, esse M maiúsculo é um M minúsculo. É um M minúsculo, tá bom? Então tá todo mundo aqui, a equação do movimento já está escrita. Poderia parar aqui, né? Mas vamos andar mais um pouquinho. Eu sei que o momento de inércia do disco em torno de A, ele vale quanto? Ele vai, como ele está girando instantaneamente em torno de A, eu tenho que lançar a mão aqui do teorema dos eixos paralelos. Por quê? Porque o centro instantâneo de rotação é A. E o centro o CG do disco é C. Então tem que usar o teorema dos eixos paralelos. De tabela, o momento de inércia do disco é meio de mr ao quadrado. E o termo de transferência? Como é que vai ser o termo de transferência? Vai ser a massa do disco vezes a distância que separa o ponto de giro ao CG do disco. Nesse caso aqui é o próprio Rzinho, tá aqui. Tá bom? Então olha só. Esse T aqui é de tangencial, viu, gente? Então fazendo a continha dá 3 meses de mr ao quadrado. Então eu sei quem que é JA agora, ó, da equação. Então se eu substituir esse momento de inércia nessa equação aqui, eu vou ficar com essa cara. Eu vou ficar com essa cara. Mais uma vez aqui, perdão, gente, mas não vai comprometer o entendimento, não. Aqui também. M, minúsculo. Tá bom? Eu desenvolvo um pouco mais aqui. Eu fico com essa configuração. Aqui é repetido, que não precisa nem considerar, está repetido aqui, ó. Então minha equação do movimento já está aqui. Mas vamos normalizar tudo pelo termo da massa equivalente. Quem que é massa equivalente? É todo bonde que multiplica a aceleração. Então se eu faço isso, olha como é que vai ficar a cara da equação. Essa é a equação do movimento. E se eu quiser descobrir a frequência natural desse problema aí, desse sistema? É simples. Tudo que acompanha aqui o deslocamento é ômega-n ao quadrado, ou seja, a frequência natural ao quadrado. Tá certo? Aqui, se esse problema fosse de um tubo, era muito simples, né? O que é um tubo? Se pegar a seção transversal do tubo, é um anel. Então é só substituir o R purinho por essa expressão aqui, ó. Ia ser o raio ao quadrado externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Aí teria o momento de inércia do tubo. Tá certo? Então é só esse adendo aí. Agora a gente vai para a segunda abordagem. A segunda abordagem, óbvio, aqui tudo se repete aqui, né? O que vai mudar agora é o seguinte. Lá o centro instantâneo de rotação foi A. Agora a gente abandona esse conceito de centro instantâneo de rotação e vai para uma superposição de rotação mais translação. Certo? Porque o rolamento puro é isso, é uma rotação superposta da translação com relação ao CG. Bom, então vamos tratar da rotação pura. Então, no primeiro momento, a gente vai considerar que o disco só está girando parado. Tá? É assim que é a abordagem. Então, é como se estivesse escorregando aqui. Não tá, mas é como se estivesse.
em torno de C. Agora é C. Olha só, sentido horário, mesma coisa. Então o somatório dos momentos em torno de C, agora aqui, ó, o centro de giro é o C mesmo. Que é igual, o momento de inércia em torno de C, aceleração angular. A única força que gera momento aqui, ó, vamos lá. Como em C, força-peso não gera porque está no próprio C. A força normal está alinhada com C, 0. Então a única força que gera momento aqui é a força de atrito de rolamento. No caso, como ele está fazendo o sistema tender a girar no sentido anti-horário, então ele vai ser negativo. Então menos FR, que é igual a JC, φ2 pontos. Então eu tenho aí uma incógnita, que é a força de atrito de rolamento. Eu não sei quanto ela vale, mas ela é uma incógnita. E aí a gente isolando fica assim. Tá certo? E o momento de inércia do disco em torno de C é o de tabela. É meio de mr ao quadrado, ponto, acabou. Então o deslocamento tangencial de C, né, a gente desenhou lá atrás, mas eu desenho aqui de novo para a gente ter a noção. Aqui, ó, aqui a direção tangencial para essa foto aí. Então o deslocamento tangencial é conhecido, ou seja, o nosso x, né, tangencial, né? O nosso x tangencial. Até coloquei para a gente não se perder, né? O x tangencial, quanto vai valer? Vai valer Rφ. Então, só como eu preciso da aceleração, também vai ser x2 pontos, Rφ2 pontos. Muito importante isso aqui. Agora aplicando a segunda lei para a translação do centro do disco. A gente já considerou que estava só girando. Só que como é rolamento, gira e translada, agora a gente vai considerar que está transladando. Transladando. Então, a gente vai colocar aqui, eu até coloquei aqui uma setinha inclinada para a gente ter a mesma conotação dessa tangencial aqui. Então apontado desse jeito, como está em vermelho aqui, ó, é positivo. Então o somatório das forças na direção tangencial é o mx tangencial, né, aceleração tangencial aqui. O F tangencial, assim como o x também. Então se eu faço isso, olha só. F está concordando com a referência, positivo. A projeção da força-peso na direção tangencial vai ser mg seno de θ. Só como... vou desenhar aqui para a gente não se perder. A projeção de G na tangencial é esse pedaço aqui, gente, ó. É esse pedacinho aí. Tá? Vai ficar mg seno de θ. Como os ângulos são pequenos, então mg θ. E menos porque está ao contrário aqui, né? Que é igual a massa vezes x2 pontos. Como o x2 pontos vale Rφ2 pontos e o φ2 pontos a gente conhece daqui, ó. Então já está tudo substituído. Então tem uma segunda expressão. Ora, perceba que apareceu F aqui e a gente já tem F isolado. Então eu substituo aqui 1 em 2. E também o momento de inércia, né? Se a gente faz isso, olha só. Agora é desenvolvimento algébrico, né? Não tem que tomar cuidado com as contas. Desenvolvendo um pouquinho mais, eu já chego aqui numa coisa mais refinada, tá bom? Então só que eu vou dividir todo mundo aqui pela massa equivalente. Então a equação do movimento é exatamente aquela que a gente viu para a primeira abordagem, exatamente. Não poderia deixar de ser, não poderia ser diferente, né? Não poderia. Mais uma vez, só o lembrete da questão do tubo tá aqui, tá bom? Frequência natural ao quadrado é o bonde que está entre colchetes. Tirando a raiz, a gente tem a frequência natural. Tá certo? Lembrando que quando a gente vai determinar a equação do movimento, a gente quer, obviamente, saber, conhecer em todos os instantes de tempo a posição do meu sistema, mas também eu preciso conhecer a frequência natural. E a gente vai ver muita importância a questão da frequência natural quando a gente trabalhar com sistemas forçados na próxima unidade. Tá certo? Pessoal, então é isso. Quem tiver dúvida, volte o vídeo aí, tá certo? Dá uma olhada, tá bem passo a passo. E inscreva-se no canal, compartilhe esse material aí, tá certo? Que a ideia aqui é ajudar o maior número de pessoas possível. Obviamente que precisa desse tipo de conhecimento, tá certo?
Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.